Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025, e nossos amigos Trita Parsi e embaixador Chas Freeman estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Bom estar com você. Trita, vamos começar com você e seu novo artigo na Foreign Policy. Eu estava conversando com meus convidados aqui no podcast sobre o seu artigo, porque achei muito importante refletir sobre ele. O título é A Próxima Guerra entre Israel e Irã está chegando. Quais são os pontos cruciais que você destaca nesse artigo que o levam a acreditar que a guerra está chegando? Obrigado, Nima. Obrigado pelas suas palavras gentis, e é sempre ótimo estar de volta com você e com Chas. Então, o que estou argumentando neste artigo é que há uma probabilidade muito alta de Israel reiniciar a guerra, e isso pode acontecer já no final deste mês. Mas provavelmente a janela começará a se fechar até dezembro deste ano, porque os Estados Unidos entram nas eleições de meio de mandato. Não argumento que isso seja um fator proibitivo, mas complica bastante as coisas. Podemos entrar em mais detalhes. O motivo pelo qual acredito que a guerra será reiniciada com alta probabilidade é porque Israel só alcançou um dos 3 objetivos com esta guerra. E mesmo esse objetivo foi apenas parcialmente atingido. Os 3 objetivos que os israelenses tinham com essa guerra eram, antes de tudo, envolver os Estados Unidos em um confronto militar direto com o Irã. Isso foi bem sucedido, mas apenas parcialmente. Parcialmente, porque os israelenses tentam há mais de 20 anos fazer com que isso aconteça. Não como um evento isolado, mas sim como uma campanha sustentada pelos Estados Unidos como participante pleno da guerra, para realmente bombardear grande parte do Irã e reduzir o poder iraniano, mudando o equilíbrio da região a favor de Israel, de uma forma que só os Estados Unidos podem alcançar. Israel não pode fazer isso sozinho. Foi um sucesso parcial, porque, pela primeira vez, os Estados Unidos realmente bombardearam o Irã diretamente. Mas Trump fez isso apenas como um evento isolado. Ele não, na verdade, a intenção do governo parece ter sido fazer algo para encerrar a guerra, em vez de escalar. E isso foi extremamente decepcionante para os israelenses. Acho que um dos principais motivos pelos quais os israelenses acabaram concordando com o cessar-fogo foi porque começaram a sofrer ataques significativos dos iranianos no final da guerra. Eles teriam ficado satisfeitos, acredito, em absorver esses ataques enquanto os Estados Unidos estivessem na guerra. Mas, se os Estados Unidos não estavam mais na guerra, então não fazia sentido continuar. A análise de custo-benefício mudou e os israelenses concordaram com o cessar-fogo. Portanto, foi um sucesso parcial. Os outros 2 objetivos foram fracassos. Um deles era decapitar o regime, e uso a palavra regime especificamente. Vi que da última vez, algumas pessoas não ficaram satisfeitas por eu ter dito o regime. O regime, porque não estou falando em decapitar o governo Pezeshkian, é sobre o regime como um todo. E aqui, novamente, os israelenses inicialmente tiveram alguns sucessos muito significativos. Eles conseguiram pegar o Irã completamente de surpresa, matando 20 ou mais altos oficiais militares dentro do regime iraniano, incluindo um grande número de cientistas, assim como suas famílias, crianças e vizinhos. Foi um número significativo de mortes de civis que foi amplamente ignorado pela mídia ocidental. Mas eles nunca conseguiram interromper o comando e controle do Irã por mais de algumas horas. Em 12 horas, os iranianos já haviam substituído esses indivíduos e então começaram a lançar um grande número de mísseis e drones. E desde então, o controle do governo nunca foi perdido durante todos os 12 dias. E também não vimos um cenário em que o povo do Irã, apesar de eu achar que, em geral, o regime é muito impopular, ainda assim não foi às ruas. Pelo contrário, vimos uma grande onda de nacionalismo, que em grande parte não se deve apenas ao fato de o país ter sido bombardeado. Isso é uma reação natural, mas também à maneira como foi bombardeado. Isso aconteceu no meio de negociações, 2 dias antes de uma nova rodada.
isso foi extremamente enganoso, desonesto e demonstrou muito pouco respeito pelas vítimas civis. Os iranianos relataram mais de 1.060 mortes em apenas 12 dias. Vimos prédios inteiros sendo destruídos pelos israelenses. Aliás, os próprios israelenses relataram que explodiram 5 carros-bomba em plena luz do dia em Teherã. Se os iranianos explodissem 5 carros-bomba em Tel Aviv, a mídia ocidental, em sua maioria, e com razão, chamaria isso de terrorismo. Isso nunca foi a forma como foi descrito na mídia ocidental, na medida em que sequer cobriram o fato de que os próprios israelenses disseram que estavam explodindo carros-bomba. Mas eles nunca conseguiram criar um cenário em que as pessoas fossem às ruas. Pelo contrário, acho que a distância entre o regime e a sociedade iraniana diminuiu como resultado desse ataque, pelo menos a curto prazo. Se isso será um fenômeno de longo prazo ou não, ainda veremos. O terceiro objetivo, que é o mais importante para os israelenses, é reduzir o Irã a um novo Líbano ou Síria, um país que Israel possa bombardear à vontade, com impunidade e sem envolvimento americano. Neste momento, está claro que eles não podem fazer nada sem o envolvimento dos americanos. Não acho que os israelenses contavam em alcançar isso logo na primeira rodada. No entanto, acredito que eles esperavam conquistar muito mais do que conseguiram. Os iranianos, é claro, entendem isso. E é fundamental para eles, do ponto de vista deles, garantir que dissipem a ideia de que o Irã pode ser reduzido a outra Síria e que poderiam cair sob a hegemonia militar de Israel. Isso me leva a acreditar que primeiro os israelenses atacarão relativamente em breve, porque uma vez iniciado esse processo, eles não podem se dar ao luxo, do ponto de vista deles, de permitir que o Irã reconstrua seus sistemas de defesa aérea com mísseis, ou até mesmo compre novos e melhores, embora, é claro, isso leve algum tempo. Então, uma vez que eles iniciaram o cronômetro, não podem pausar por muito tempo. Caso contrário, as coisas começarão a ficar muito difíceis para eles. E isso se soma ao cronômetro político, que é o fato de que, após as eleições de meio de mandato, a probabilidade de conseguir arrastar os dalzuzeiros para isso, provavelmente, será um cálculo mais complicado. Mas isso também significa que, do ponto de vista iraniano, se eles quiserem desfazer os israelenses da ideia de que podem ter sucesso com isso, não podem jogar a longo prazo, como fizeram no passado. Mesmo nessa guerra de 12 dias, os iranianos não dispararam o maior número de seus mísseis. Eles se controlaram. Achavam que este seria um conflito longo e queriam garantir que poderiam vencer a longo prazo. Agora, acho que ficou mais claro para eles que precisam revidar com muito mais força, muito mais cedo, com um número maior de mísseis, para infligir dor imediatamente, de modo que a análise de custo-benefício do lado israelense mude. E eles reconheçam que o Irã é grande demais, poderoso demais para ser submetido a esse tipo de domínio aéreo e a estratégia de cortar a grama que os israelenses têm, de certa forma, para praticamente toda a região neste momento. Isso me leva a acreditar que a próxima guerra não só acontecerá relativamente em breve, mas também será muito mais sangrenta do que a anterior. O que os Estados Unidos fizerem em relação a tudo isso será absolutamente decisivo. Trump demonstrou uma capacidade de dizer não aos israelenses, pelo menos de forma limitada, muito mais do que Biden jamais fez. Mesmo o primeiro cessar-fogo nunca teria acontecido se não fosse pela pressão que o governo Trump exerceu sobre os israelenses nos bastidores, mesmo antes de ele assumir a Casa Branca. O que ele não demonstrou, no entanto, é a capacidade de sustentar esse não. Os israelenses, segundo um funcionário com quem conversei na administração, são implacáveis e continuam pressionando, e eventualmente Trump perde a paciência e cede. Se ele fizer isso novamente na próxima onda, e é muito importante entender isso, não será igual à última guerra. 12 dias, ataques limitados pelos Estados Unidos, ou pelo menos limitados em número de missões, e algo que ele pode simplesmente dizer, isso não foi uma guerra, foi apenas uma ação militar.
Pelo contrário, acho que será muito maior, muito mais sangrento. E é provável que os iranianos não respondam de forma educada aos Estados Unidos, como fizeram quando atacaram a base em Doha. E uso a palavra educada porque foi assim que um oficial do Pentágono descreveu. Em vez disso, será uma guerra muito, muito maior. E isso terá consequências políticas completamente diferentes para Trump. Ele sobreviveu às disputas internas dos republicanos. Alguns chamam isso de uma guerra civil entre a ala de Lindsey Graham e a ala dos moderados, que não querem envolver os Estados Unidos em mais guerras. Na medida em que algumas pessoas em Washington dizem: olha, esse cara louco vai ficar com o Trump de qualquer jeito, isso não teve custo para ele. Acho que é uma leitura equivocada. O que aconteceu aqui é que, em primeiro lugar, estamos apenas 6 ou 7 meses no mandato do presidente. Então ele ainda tem muita margem de manobra e capital político que não terá daqui a um ano. Mas, mais importante, isso foi, no final das contas, do ponto de vista americano, um caso isolado, algo que ele provavelmente consegue fazer uma vez sem grandes consequências. Uma guerra em que, de repente, começassem a voltar sacos de corpos de americanos para casa, acho que não seria tolerada. Na verdade, o nível de protesto contra Trump, vindo da própria base dele por causa dessa guerra, é realmente bastante impressionante. E muito, muito maior do que qualquer pesto que vimos do lado democrata contra Biden em qualquer política nos primeiros 6 ou 7 meses de seu mandato. Então, eu realmente acho que olhar para isso apenas como um retrato do momento e pensar, bem, funcionou para o Trump desta vez. Ele pode fazer de novo e pode fazer ainda mais. É um erro completo de cálculo. Se isso levar a uma grande guerra, o que eu acho que vai acontecer, se os Estados Unidos entrarem e permitirem que os israelenses ataquem novamente, então acredito que isso vai custar muito caro para eles, politicamente. E isso terá um impacto imediato sobre eles. Embaixador, entre na conversa. Qual é a sua opinião? Bem, acho que essa é uma análise política brilhante e lógica, mas deixe-me levantar algumas questões. Acho que as principais dúvidas dizem respeito às capacidades de Israel, porque ao final da última rodada, e concordo com você, Trita, ambos os lados estão se preparando para outra rodada, e concordo que será mais brutal, pelo menos do lado iraniano, do que foi na última vez caso aconteça. Mas os israelenses basicamente estavam ficando sem capacidade de interceptação. Os iranianos responderam de forma lenta. Eles se desfizeram primeiro de muitas de suas armas mais antigas numa tentativa de desgastar as defesas, o que de fato conseguiram. Os israelenses aprenderam, entre outras coisas, 2 lições, suponho. Uma é que, sem a assistência dos Estados Unidos e de outros, como o Reino Unido, eles realmente não conseguem se defender do Irã. Em segundo lugar, esse apoio, embora provável, não é certo. Mais importante ainda, talvez eles aprenderam que os Estados Unidos não têm a capacidade de produção, nem eles próprios, para reabastecer rapidamente o que foi gasto. 25% das defesas THAAD dos estadunidenses foram esgotadas nesses 12 dias. Os Estados Unidos têm outras prioridades, embora tendam a dar primazia à questão israelense. Então, acho que existem limitações militares e físicas aqui que precisam ser levadas em consideração, sem de forma alguma questionar a projeção da intenção israelense feita por Trita. Duvido da capacidade de realizar isso no prazo que ele sugere. E por fim, acho que há outros 2 elementos, um dos quais levou o presidente Trump hoje a Anchorage para uma reunião com o presidente Putin, que começará em algumas horas. E isso é a busca por um prêmio Nobel da Paz. Por mais absurda que essa ideia possa parecer, e por mais que o Prêmio da Paz tenha perdido valor depois de ter sido concedido ao presidente Obama só porque ele era um sujeito simpático que eles queriam conhecer em Oslo. Então eu acho que Trump, realmente, dou crédito ao Vladimir Putin pelo que ele disse ontem, que Trump está, buscando a paz de forma enérgica e sincera.
Eu acrescentaria, no entanto, que ele não faz ideia de como alcançar a paz. Mas não questiono sua sinceridade nem sua ambição em relação ao Prêmio Nobel. No final do seu monólogo, que foi realmente brilhante, você levantou a questão do apoio do MAGA. You brought up the question of MAGA support. And I think really it's extraordinary that E eu realmente acho extraordinário que algumas das figuras fundadoras desse movimento, que claro é um culto à personalidade, mas que também teve outros elementos, como Tucker Carlson, Steve Bannon, pessoas desse tipo, estejam abertamente criticando Trump, assim como outros, por nos envolver em guerra sem fim. Acho que eles ainda não estão preocupados com a guerra comercial sem fim que ele iniciou, porque isso não vai acabar. E a maioria dos economistas parece acreditar que estamos prestes a experimentar uma grande onda de inflação como resultado da imposição arbitrária e caprichosa de tarifas. Então, acredito que o apoio popular está diminuindo rapidamente, e não apenas entre o público em geral, mas também entre seus apoiadores mais fervorosos. But among his most ardent supporters. Of course, the final comment is that he is surrounded. Claro, um comentário final é que ele se cercou de bajuladores e ignorantes. Ele foi para Anchorage sem uma única pessoa em sua comitiva que tenha qualquer qualificação para falar sobre a situação militar em solo na Ucrânia ou sobre as questões mais amplas da paz na Europa. E está muito claro que, assim como aconteceu quando estávamos conversando com o Irã, não havia um entendimento comum sobre o que estava em jogo e qual era a pauta. Então, acho que não haverá nenhum coelho tirado da cartola. Acho que os israelenses de fato são tão ferozes quanto Trita os descreve. Mas eu questiono suas capacidades e também me pergunto sobre o desejo do governo Trump de apoiar mais uma guerra sem fim, que é o que isso seria. Posso comentar rapidamente? Vá em frente, Trita. Sim, claro. Acho que o Chaz está absolutamente certo. Existe uma dimensão logística militar aqui que pode não se encaixar bem com esse cronograma político que estou apontando. Mas parte do motivo pelo qual ainda acredito que provavelmente haverá algum tipo de ataque por parte dos israelenses é que se eles esperarem demais, a janela de oportunidade que eles próprios consideram crítica para justificar essa ação, que é, primeiro, que grande parte do eixo da resistência foi enfraquecido, e os ataques de outubro passado, quando grande parte do sistema de defesa aérea S-300 do Irã foi destruído. Isso criou uma oportunidade que não existia antes, o que foi uma força motriz por trás do pensamento deles, de que isso é algo que precisam fazer agora. Se esperarem demais, apesar dos fatores militares e logísticos, não é como se o tempo estivesse a favor deles. Por mais difícil que seja agora, dadas as possíveis limitações que enfrentam, será ainda mais difícil daqui a 3 meses. E esse é o fato que, na minha opinião, vai levá-los a agir mais cedo do que tarde, mesmo que talvez não tenham de forma alguma a prontidão ou a preparação necessárias para conseguir realizar isso. Outro fator que também é importante e que abordo no artigo é que um motivo crucial pelo qual eles tiveram algum sucesso limitado, pelo menos no início, foi por causa dos ativos do Mossad que eles tinham dentro do Irã, o que, claro, pegou todos de surpresa. Acho que isso é algo que deveria levantar questões significativas sobre por que o governo iraniano tem prendido tantos cidadãos com dupla nacionalidade, quando na realidade havia vários agentes do Mossad circulando pelo Irã. Agora, se esses agentes estavam no país há mais tempo, então é provável que o Mossad basicamente tenha queimado esses ativos e não possa reutilizá-los em um ataque futuro. No entanto, há algumas reportagens que sugerem que esses ativos foram inseridos no país cerca de 3 dias antes do ataque. Se esse for o caso, então também existe um cenário em que, mais uma vez, eles podem conseguir realizar algo dentro do país. E ainda não está claro se as autoridades iranianas realmente conseguiram eliminar esses elementos de fato. Aparentemente prenderam até 20 mil pessoas, mas as fronteiras continuam muito porosas,
especialmente na região do Kurdistão e em Baluchistão. E foi justamente por essas áreas que muitos deles aparentemente entraram no país. Portanto, ainda há muitas incógnitas. E Chas está absolutamente certo. Concordo. Pode muito bem acabar sendo que eles não têm toda a capacidade militar. Suspeito que ainda assim, por causa desses outros fatores, eles vão iniciar uma guerra, apesar de não estarem totalmente prontos para executá-la da maneira que gostariam. Let me add two factors, if I may. Permita-me acrescentar 2 fatores, se possível. Primeiro, reforçando o ponto do Trita, de que os israelenses sentem um senso de urgência. Não acho que alguém saiba o que o Irã está fazendo com o urânio enriquecido. Aparentemente, eles conseguiram manter parte dele, apesar dos ataques israelenses e americanos. Seria muito lógico que os iranianos estivessem processando isso o mais rápido possível para reduzir o tempo entre a capacidade de tomar a decisão de construir uma bomba e realmente construí-la. Portanto, suspeito que os próprios israelenses desconfiam que o tempo não está a seu favor em relação à latência nuclear iraniana e que precisam agir mais cedo do que tarde, de acordo com os 3 objetivos que o Trita mencionou. In accordance with the 3 objectives that Trita outlined. The second factor, which is a wild card. O segundo fator, que é uma incógnita, é o corredor de transporte Azerbaijão-Armênia, que passa bem ao longo da fronteira com o Irã e é corretamente visto pelos neoconservadores e pelo elemento pró-armênio nos Estados Unidos como uma forma de flanquear o Irã pelo norte. Tanto a Rússia quanto o Irã se opuseram veementemente a esse corredor, o que para mim significa que é muito improvável que ele tenha uma vida longa. Mas ele existe. E talvez pessoas do Mossad e da Aman tenham entrado no Irã via Baluchistão em parte, mas certamente também vieram do Azerbaijão. E os ataques ao Irã, de fato, em alguns casos foram organizados a partir do Azerbaijão. Então acho que esse é outro fator imprevisível. O que vai acontecer com esse corredor de transporte de nome ridículo? É o caminho das flores de Trump para o paraíso ou algo assim. Mas seja o que for, me pergunto se isso não é um fator importante no pensamento dos países da região, incluindo Israel. Trita, acho que no seu artigo você fala sobre a sustentabilidade do apoio dos Estados Unidos a Israel. Sabemos que durante a guerra entre Irã e Israel, os Estados Unidos não foram capazes de fornecer à Ucrânia as armas de que ela precisava. De alguma forma, eles pararam de enviar armas e ajuda para a Ucrânia. Essa é uma questão muito importante na reunião entre os 2 presidentes dos Estados Unidos. Você acha que, se eles conseguirem algum acordo com a Rússia, isso influenciaria a decisão dos Estados e de Israel de atacar o Irã novamente? Acho que a influência será indireta, se é que haverá alguma. Obviamente, quando se trata da capacidade de fornecer mais sistemas de defesa aérea para Israel, essa é uma capacidade limitada que os Estados Unidos possuem. Já estão em uma situação em que a proteção das próprias tropas em outras regiões do mundo está sendo prejudicada, não apenas por causa da Ucrânia, mas principalmente por causa de Israel. Quero dizer, como o Chaz apontou, 25 interceptadores THAAD foram consumidos em 12 dias em uma região que Trump, assim como o governo anterior, acredita não ser mais vital para os Estados Unidos. Isso não parece ser uma decisão particularmente inteligente. Além disso, estima-se que os Estados Unidos levarão de 3 a 5 anos para repor esse estoque. Portanto, esse não é um jogo que pode ser sustentado a longo prazo pelos israelenses. Acho que o cansaço político nos Estados Unidos vai começar a pesar. Mas os israelenses acreditam, é muito importante entender como eles veem sua própria doutrina de segurança, que eu acho muito diferente de qualquer outro país do mundo. A maioria dos países acredita que uma ameaça é essencialmente capacidade multiplicada pela intenção. Só porque um país tem a capacidade, isso não significa necessariamente que ele seja uma ameaça, a menos que tenha uma intenção ameaçadora. Os israelenses, e isso é baseado no que generais israelenses me explicaram, acreditam que por causa de sua própria experiência,
Eles não podem se dar ao luxo de assumir que uma ameaça não está sempre presente. Eles acreditam que a ameaça está sempre lá. Eles precisam assumir isso. E como resultado, eles focam apenas na capacidade. E é por isso que não importa se o Irã, não que se o Irã tivesse uma retórica diferente sobre Israel, etc., isso não teria algum impacto. Mas acredito que, fundamentalmente, o fato de o Irã ter a capacidade de desafiar Israel, de Israel não conseguir dissuadir o Irã, é algo inaceitável para os israelenses. E no momento em que parecia que os israelenses estavam tendo sucesso com o Irã anteriormente, você viu como eles mudaram o foco para a Turquia, especialmente atentos ao sucesso da Turquia na Síria. De repente, começaram a falar da Turquia como sendo a nova ameaça na região. Então, para eles, esse é um processo interminável. Basicamente, nunca haverá um momento em que estarão satisfeitos. Se você olhar para as décadas de 1960 e 70, Irã e Israel, na verdade, tinham relações muito próximas. Não era apenas por intenção. Era porque, naquela época, os iranianos não tinham capacidade de alcançar Israel. A região era muito maior naquela época. A tecnologia tornou a região muito menor. Agora, países que no passado os israelenses não precisavam se preocupar em termos de capacidade, agora precisam. E isso vai colocá-los constantemente em alguma forma de confronto. Mas não são eles que estão pagando por isso. É os Estados Unidos que estão pagando a grande maioria disso. Na verdade, acredito que foi o próprio CRS que divulgou uma análise mostrando que os Estados Unidos pagaram cerca de 35% de todo o orçamento militar de Israel no ano passado. Até onde eu sei, isso não incluiu o custo dos sistemas de defesa aérea de abril e outubro e dos interceptores que foram consumidos, o que aparentemente ultrapassa 2 bilhões de dólares. Então acho que pode haver uma nova análise sendo feita, que leva em conta os 12 dias e todo o resto, e acredito que esse número será ainda maior do que 35%. Portanto, esta é uma situação incomum. O país basicamente tem uma doutrina de segurança que diz que precisa ser o hegemon militar da região para estar seguro, mas o custo dessa hegemonia será pago por outra pessoa. Não acho que tenhamos outros paralelos históricos para isso. O Chas provavelmente saberia melhor. No, I don't think there are other cases of this. Não acho que existam outros casos como este. Gostaria de reforçar seus pontos. Israel basicamente exige segurança absoluta para si, o que significa insegurança absoluta para todos os outros. E existem, é claro, duas maneiras de lidar com ameaças. A forma mais eficiente e menos custosa é através da diplomacia, eliminando a causa da ameaça, ou modulando ou moderando-a. Israel não pratica diplomacia nesse sentido. É muito trumpista em sua fanfarronice, beligerância e intimidação, não persuade. Retirar destruir-se em minha experiência as prosalas israelenses e ter simpatia e persuasivos, mas o governo não é. A ideia de diplomacia israelense é um oxímoro. Então o ponto final aqui é que se você não pratica diplomacia, resta apenas a ação militar, e não apenas a dissuasão, que costuma ser a versão americana disso, porque os israelenses não acreditam em dissuasão. Eles acreditam na destruição das capacidades do outro lado. Isso faz de Israel o estado mais perigoso do planeta em relação aos seus vizinhos e em termos de prever suas ações, porque fará coisas que, a longo prazo, garantem o ódio e a inimizade dos outros. Sem se importar com isso, tudo e se que wanas tem social em contexto estratégico, as importes a herst televisinho. Leveling the entire neighborhood. And I very well remember E eu me lembro muito bem, em 1993, quando era secretário adjunto de defesa, de ter ido a Israel e participado de uma apresentação feita por um coronel israelense, claramente infeliz e desconfortável, explicando por que o Irã era um monstro e precisava ser destruído. Isso aconteceu, é claro, depois da destruição essencial do Iraque como potencial inimigo de Israel. E era perfeitamente óbvio que ele não acreditava em uma palavra do que estava dizendo.
Mas Israel sofria da síndrome de privação de inimigos e precisava encontrar um novo inimigo. E encontrou no Irã. E isso não tem fim. Se Israel subjugar o Irã, irá atrás da Turquia, como muitos já disseram. E isso representa uma ameaça à segurança de todos na região e além dela. Trita, não só a Turquia. Eu diria que o Paquistão seria um dos alvos se eles conseguirem fazer algo com o Irã. Mas quando se trata do ataque israelo-americano ao Irã, como você vê essa estratégia do ponto de vista dos iranianos? Como isso influenciou a estratégia do Irã a longo prazo? Porque a sociedade iraniana não vivencia uma guerra direta desde a guerra Irã-Iraque. Isso foi algo novo. Não sabíamos qual seria o resultado ou como isso influenciaria a sociedade iraniana. Como você enxerga, na liderança do Irã, essa mentalidade estratégica do governo iraniano após esses ataques? Acho que houve alguns desenvolvimentos muito interessantes. Em primeiro lugar, acredito que sempre existiu um forte ceticismo em certos setores da sociedade em relação à abordagem regional do Irã, acreditando que o Irã estava desperdiçando dinheiro no Líbano, na Síria, no Iraque e em outros lugares, envolvendo-se desnecessariamente em conflitos dos quais não deveria participar. Como resultado, muitos dos desafios e problemas enfrentados pelo Irã foram causados por ele mesmo, devido a uma política de interferência nos assuntos de outros países e ao seu envolvimento em conflitos com Israel, por exemplo. Não estou dizendo que houve uma mudança dramática em todos os lugares, mas acho que algo importante aconteceu. Justamente porque esse ataque ocorreu de forma tão enganosa. No meio de negociações, no momento em que os iranianos estavam enviando todos os sinais possíveis de que realmente queriam fechar um acordo com os Estados Unidos. Desde artigos no Financial Times até artigos de opinião no Washington Post assinados pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, eles estavam até sinalizando coisas que nunca haviam aceitado antes, como estarem abertos ao retorno de empresas americanas ao Irã, abertos a investimentos de empresas americanas no país, e falando sobre uma oportunidade de negócios de $1 trilhão para os Estados Unidos. Isso estava completamente fora de questão entre 2003 e 2015, quando o JCPOA estava sendo negociado. Portanto, estava muito claro que era um esforço genuíno para fechar um acordo. E então, no meio disso, em um momento em que talvez aquela última reunião em Mascate realmente pudesse ter levado a um acordo, os israelenses atacaram. E acho que isso fez as pessoas entenderem que talvez esse quadro seja um pouco mais complicado, não para dizer que o Irã é completamente inocente de qualquer forma, mas reconhecendo que talvez os israelenses tenham um tipo diferente de cálculo, que na verdade não se trata de uma questão sobre o programa nuclear. O que eles realmente temem, mais do que qualquer outra coisa, é justamente que os Estados Unidos e o Irã resolvam o conflito nuclear e realmente avancem juntos em uma direção mais positiva. Essa é a maior ameaça para os israelenses e, como resultado, eles atacaram. Além disso, uma crítica que você vê cada vez mais agora não é por que o Irã investiu no eixo, mas sim, por que o eixo não estava lá? Por que não atuou da maneira que deveria? Então talvez tenha sido um investimento desperdiçado, mas não porque a ideia por trás dele fosse necessariamente errada, e sim porque não deu certo. A ideia, o conceito em si, de ter algum tipo de defesa avançada que impeça o conflito de chegar ao próprio território do Irã, na minha opinião, ganhou uma nova perspectiva. Se é viável para eles alcançarem isso agora, ou não, é uma questão completamente diferente. Isso novamente remete ao que eu disse antes. A distância entre a sociedade e o regime como um todo, acredito, diminuiu um pouco. Se isso é sustentável ou não, depende de como o governo age neste momento. Existe uma oportunidade para a reconciliação nacional. É o governo que precisa liderar esse esforço. Nunca antes houve tanta abertura da sociedade para seguir nessa direção junto com o governo.
Mas eu também acho que, por pura autopreservação, o regime provavelmente reconheceria que, se não fosse pela impopularidade do próprio regime, o grau de sucesso do Mossad em recrutar iranianos para se tornarem agentes do Mossad dentro do país simplesmente não teria existido. Portanto, uma das maneiras mais eficazes de evitar que isso aconteça novamente é garantir que esse grau de insatisfação seja tratado. E isso não pode ser uma medida superficial. Não pode ser apenas reformas superficiais. Tem que ser algo muito mais profundo do que isso. Concordo que a reforma é a melhor defesa contra a deslealdade. Mas se esse governo conseguirá realizar reformas significativas, ainda é algo a ser visto, na minha opinião. Apenas 2 comentários muito breves. Primeiro, a remoção da defesa avançada proporcionada pelos vínculos com o Hezbollah e o governo sírio, assim como o relacionamento com os Houthis, que continuam sendo uma pedra no sapato de Israel e dos Estados Unidos. A remoção disso, é claro, ironicamente fortalece muito o argumento a favor de uma defesa nuclear do Irã. Em que o Irã pode confiar agora para se defender contra um Israel e Estados Unidos predatórios e implacáveis? As pessoas que citam constantemente o exemplo da Coreia do Norte, eu acho que é o oposto. O segundo ponto é que, assim como penso ao observar a composição da delegação russa em Anchorage, os russos podem ter subestimado sua capacidade de subornar o presidente Trump com oportunidades de negócios. Os iranianos cometeram o mesmo erro. Ele é de fato subornável, acredito, como já demonstrou em vários contextos, mas é prisioneiro do lobby sionista. Seus doadores direcionam suas ações. Ele está cercado por pessoas que não pensam como ele sobre guerra e paz. Portanto, há um limite para o que pode ser feito ao acenar com oportunidades de negócios para ele. De qualquer forma, tudo isso ficou no passado, porque acredito que a animosidade entre iranianos e americanos agora é muito intensa, compreensivelmente. E a famosa atitude pró-americana de muitos iranianos provavelmente já se perdeu. Não vou ao Irã há muito tempo, então hesito em fazer qualquer julgamento sobre isso. Gostaria de ouvir a opinião do Trita sobre esse assunto. Não, acho que você está absolutamente certo. Acho que estamos vendo, especialmente entre a geração mais jovem, primeiro, uma geração que se tornou bastante apática, que ficou muito decepcionada porque as reformas não trouxeram as mudanças que esperavam, e então se voltou para a ideia de revolução. E então, em 2022, isso fracassou. Embora de muitas maneiras, culturalmente, o país tenha sido revolucionado, no sentido de que o hijab não está sendo imposto da mesma forma que era antes. Mas mesmo assim, isso não derrubou a estrutura do regime. Então eles meio que voltaram à apatia, sem uma teoria real de mudança neste momento. Mas dentro dos elementos de uma geração mais jovem, não tão jovem, mas de 30 anos para cima, você vê um grande número de pessoas dentro do aparato de segurança que foram muito críticas à abordagem do Irã desde o início, mas não no sentido de acharem que o Irã estava desperdiçando dinheiro no Líbano ou na Síria. Na verdade, eles eram críticos porque acreditavam que essa estratégia de paciência estratégica era equivocada e permitia constantemente que os israelenses se aproximassem e escalassem cada vez mais com o Irã, já que o Irã nunca infligia dor e custos suficientes aos israelenses quando eles faziam isso. Então acho que você está vendo algumas mudanças acontecendo também dentro do aparato de segurança, em parte porque muitas pessoas foram mortas. Então, se há pessoas no Ocidente que esperam que a próxima geração venha com uma atitude diferente em relação ao Ocidente, acho que isso pode ser verdade, mas não na direção que elas acreditam. Acho que este é um caso em que talvez a população não tenha se aproximado tanto de parte da liderança do país, mas se tornou muito mais desconfiada e talvez tenha perdido um pouco da sua inocência em relação à sua perspectiva sobre os Estados Unidos e o Ocidente como um todo. Agora eu acrescentaria aqui, muito importante, não que sejam mais um fator relevante,
mas a Europa. A Europa já não é vista como antes, especialmente depois que a chanceler alemã declarou que Israel está fazendo o trabalho sujo da Europa. E acho que essa é uma mudança dramática, a qual realmente não demos atenção suficiente. Toda a constelação do E3 foi algo criado lá em 2003 pelos europeus, porque eles temiam que os Estados Unidos, sob George Bush, fossem atrás do Irã depois de terem invadido o Iraque. Eles criaram essa constelação para tentar se inserir diplomaticamente, a fim de evitar uma guerra. Na verdade, isso foi controverso na Europa, porque países como Espanha, Itália e Polônia pensaram: espera aí, estamos sendo relegados a potências europeias de segunda categoria, se França, Alemanha e Reino Unido de repente se colocam no topo nessa constelação E3. Então, por muito tempo, isso não foi aceito pelos outros europeus, mas ainda assim existia para evitar a guerra. Agora temos uma situação em que o E3 parece estar mais preocupado se eles estão ou não na mesa de negociações, se são ou não relevantes. E em vez de virem a público condenar o que foi claramente uma violação do direito internacional, os alemães, que antes eram vistos como os mais conciliadores dos três, vieram a público e disseram que Israel está, na verdade, fazendo o trabalho sujo da Europa. Isso mudou completamente a situação. E acredito que isso, é claro, também está afetando a perspectiva do povo iraniano em relação à Europa. Posso fazer uma pergunta, Shweta? Quão comum você acredita que seja o arrependimento em relação ao cessar-fogo no Irã? Sei que houve críticas porque muitos iranianos, ao meu ver corretamente, avaliaram que estavam vencendo o conflito. Em termos relativos, causando muito mais danos a Israel do que o esperado ou do que Israel poderia suportar, além de esgotar suas defesas. Então houve uma crítica inicial. Por que estamos encerrando isso em vez de continuar? Na sua opinião, esse sentimento é muito difundido. How prevalent is that sentiment, do you think? Não posso quantificar, mas concordo com você. Realmente ouvimos essas vozes que dizem que talvez tenha sido um erro, que o Irã deveria ter continuado, que Israel estava ficando sem interceptadores de defesa aérea. Como resultado, o Irã poderia ter obtido uma vitória maior, essencialmente, em vez do que eu considero, no fim das contas, um desfecho indeciso. Mas acho que isso leva em conta apenas uma variável, que é o fato de que os israelenses estavam começando a perder a capacidade de se proteger contra os mísseis iranianos. Não leva em consideração outros fatores, sendo um deles que, no fim das contas, os israelenses não estavam mirando na capacidade do Irã de exportar energia. O foco principal era atingir os campos de petróleo do Irã, que afetariam o consumo interno do país. E isso provavelmente aconteceu porque eles não queriam aumentar o preço do petróleo, já que isso seria problemático para os OEMs. Mas isso também significa que, como resultado, houve muitas coisas que os israelenses provavelmente poderiam ter feito, mas não fizeram. Além disso, os israelenses não estavam usando seus mísseis de longo alcance nessa guerra. Então, isso não entrou na equação. Além disso, Trump estava muito ansioso para encerrar isso e realmente fechar um acordo. Vimos o quão irritado ele ficou quando parecia que os israelenses estavam reiniciando a guerra. Acho que nunca vimos um presidente soltar um palavrão com tanta raiva, especialmente no contexto de Israel, e publicamente. Tenho certeza de que isso acontece com bastante frequência em particular, mas publicamente. O que isso teria feito com a postura dos Dastuane em relação a isso? Trump teria simplesmente se retirado completamente? Ou teria sido pressionado a se envolver muito mais na guerra? Então, acho que a variável isolada que diz que sim, talvez os iranianos realmente estivessem começando a causar mais danos a Israel do que Israel estava causando ao Irã no final da guerra. E, como resultado, apenas olhando por essa perspectiva, foi um erro concordar com o cessar-fogo. Ainda assim, não leva em conta muitos outros fatores que provavelmente teriam mudado se a guerra tivesse continuado e que talvez não teriam sido nada favoráveis ao Irã.
both sides have the Ambos os lados têm capacidade de escalar além do que fizeram. where they Isso é correto. That's correct. E vamos torcer para que não o façam. Let's hope they do not. Mas eu acho que isso reflete, no entanto, uma atitude que é muito forte, que é a de que o governo, o regime, havia calculado mal com a paciência estratégica. E como resultado, talvez haja um certo exagero na correção, pensando que até mesmo o cessar-fogo foi na verdade problemático, que eles deveriam ter ido além, mesmo que neste momento não houvesse mais paciência estratégica sendo exercida, além do fato de que os iranianos precisavam se conter, porque inicialmente achavam que esta seria uma guerra mais longa. Right. Acho que, pelo que ouvimos durante a guerra e depois dela, o Irã não pediu ajuda nem à Rússia, nem à China. E mesmo, como o Trita mencionou, os atos de resistência não fizeram nada durante a guerra. Embaixador, o senhor sente que o Irã, de alguma forma, nas primeiras horas do ataque, foi um ataque surpresa, e eles queriam mudar o regime, a chamada mudança de regime no Irã. Mas parece que, com o passar do tempo, durante o conflito, o Irã ficou muito mais confiante de que poderia fazer algo. Eles não precisavam de ninguém para ajudá-los. Por isso o presidente russo disse durante a guerra, ele disse que eles não pediram nada para nós. Ele disse isso especificamente à imprensa na Rússia. Qual é a sua compreensão sobre isso? Well, I find it confusing, frankly. Bem, eu acho isso confuso, para ser sincero. Se aquilo era antes, isto é agora. Suspeito fortemente que China e Rússia, na medida do possível, estão agora ajudando o Irã na rápida construção ou reconstrução de capacidades defensivas. Mas acredito que durante a guerra, ou antes dela, o Irã era prisioneiro de suas próprias fantasias sobre fazer um acordo com os Estados Unidos e não queria se envolver ainda mais com a Rússia em particular, dadas as atitudes americanas. Provavelmente houve um erro de julgamento por parte do Irã, mas de qualquer forma acho que agora a situação é diferente. Acho que o Trita vai nos deixar, pois ele tem algo para fazer. Muito obrigado, Trita, por estar aqui. Muito obrigado, Lina. Como sempre, agradeço muito. Obrigado. Desculpe, preciso sair mais cedo. Até mais. Tchau. Obrigado. Acho que não tenho muito a acrescentar ao que o Trita disse. Achei que foi uma análise bastante brilhante dos fatores envolvidos nisso. Acho que haverá um efeito do que quer que aconteça no Alasca esta noite. E isso quer dizer que um resultado muito provável é o fim completo do apoio americano à Ucrânia. Porque há pessoas na administração que basicamente têm a postura de que os europeus deveriam conter a Rússia para liberar os Estados Unidos para enfrentar a China. Portanto, os Estados Unidos deveriam se desengajar dessa guerra por procuração na Ucrânia. Não estou muito confiante quanto ao resultado, porque, como disse, acho que não há um entendimento comum sobre quais são as questões. There's no common understanding of what the issues are. President Trump seems to still be focused on and O presidente Trump parece ainda estar focado em e preparado para ser julgado por conseguir ou não um cessar-fogo. E é isso que a Ucrânia quer, porque está perdendo a guerra. Não acho que os russos estejam dispostos a oferecer um cessar-fogo, exceto no contexto de um entendimento mais amplo sobre o futuro e sobre paz e estabilidade na Europa como um todo. Em outras palavras, acho que o problema é que os Estados Unidos e o Ocidente parecem enxergar essa questão apenas como algo relacionado à Ucrânia, enquanto os russos a veem como uma questão de sua própria segurança e de segurança, estabilidade e paz na Europa como um todo. Portanto, acabamos falando em direções opostas. and therefore therefore we talk past each other. I hope Mr. Trump, President Trump is Espero que o Sr. Trump, presidente Trump, seja sincero ao dizer que quer ouvir o que Vladimir Putin tem a dizer, porque acredito que essa é a chave para encontrar respostas para isso. Não necessariamente cedendo coisas a Vladimir Putin, mas reconhecendo que Vladimir Putin já possui muitas coisas e não vai abrir mão delas. E isso certamente inclui a questão territorial. Então essas reuniões podem resultar, como você sugeriu, em liberar
o complexo militar industrial americano para reabastecer Israel de forma mais rápida do que seria possível de outra maneira. Portanto, acho que há muitas coisas em movimento, e realmente não podemos prever, mas temo que Trita esteja bastante certo sobre o desejo de Israel de reiniciar essa guerra. Sabemos que Donald Trump odeia jogar com uma mão perdedora. E tudo que ele tem na reunião com Vladimir Putin é uma mão perdedora. Mas ele precisa apenas apresentar a situação de uma forma que não o faça parecer fraco ou em uma posição ruim. Quando você observa o governo indo para a reunião e Donald Trump diz que vai pressionar por um cessar-fogo, você acha que ele vai conseguir alguma coisa nesse sentido? Duvido disso. Na verdade, de muitas maneiras, a forma como isso parece estar estruturado do lado americano é fiel ao histórico do presidente Trump e de Howard Lutnick como corretores de imóveis. Basicamente, está sendo tratado como uma troca de propriedades, trocando pedaços de terra. Mas esse não é o problema. A questão era sobre os direitos das minorias na Ucrânia. E claro, a história infeliz dos acordos de Minsk paira ao fundo. O ataque russo à Ucrânia não foi sobre a Ucrânia. Foi sobre a paz na Europa e a ausência de uma ameaça militar nas fronteiras da Rússia. Foi exatamente paralelo à resposta americana ao armamento soviético em Cuba durante a crise dos mísseis. Os Estados Unidos não tolerariam que o México se armasse contra os Estados Unidos em associação com a Rússia ou qualquer outro país. E a Rússia não é exceção a isso. Portanto, a falta de compreensão desse ponto é um obstáculo para lidar com a questão. Se fosse possível encontrar uma maneira de tranquilizar os russos de que a ameaça vinda do Ocidente está contida, que não haverá expansão, e lidar com os russos, por exemplo, como Vladimir Putin disse que gostaria de fazer, reiniciando discussões sobre controle de armas e construindo uma relação de cooperação mais ampla, talvez fosse possível avançar. Mas se você simplesmente chegar pedindo um cessar-fogo e falando sobre troca de propriedades, não acho que vá conseguir nada. Espero estar errado. Você assistiu ao Scott Bessent na Fox News? Ele estava falando sobre os europeus e fez algumas críticas duras a eles. Para se dirigir a eles, foi isso que ele disse, embaixador. É hora dos parceiros europeus agirem ou se calarem. Eles continuam dizendo, os Estados Unidos deveriam fazer isso, os Estados Unidos deveriam fazer aquilo. O presidente Trump impôs sanções secundárias ou tarifas secundárias à Índia por causa do consumo de petróleo russo. E os europeus ainda não fizeram isso. Na verdade, os europeus estão comprando os produtos refinados que as refinarias indianas produzem. Então, precisamos de alguma coordenação aqui. Se quisermos ter uma frente unida e que dará ao presidente Trump o máximo de influência. Então, acho que nossos parceiros europeus precisam fazer a parte deles. Bem, ele usa a palavra coordenação, mas o que ele quer dizer é subordinação. Ou seja, os europeus têm que fazer a parte deles. Em outras palavras, eles têm que se alinhar atrás dos Estados Unidos. Mas não há consulta com os europeus sobre a política americana. Ela é derivada e imposta unilateralmente. E eu não tenho grande respeito pela posição dos europeus em questões como a Ucrânia, ou aliás o Irã, que é basicamente subserviente aos Estados Unidos, à abordagem do governo Biden e agora ao presidente Trump. Mas eu destacaria que há outra coisa que o secretário do Tesouro Bessent disse, que são essas promessas fictícias de grandes investimentos do Japão e da Europa na indústria americana. Ele diz basicamente que isso nos dá o direito de dizer aos europeus onde eles devem investir seu capital e direcionar seus investimentos estrangeiros. Acho que isso é uma afirmação ridícula de privilégio imperial, que não nos levará a lugar nenhum. Eu não acredito nisso nem por um minuto. E também não acredito que as promessas que foram feitas,
ou que dizemos que foram feitas porque não está claro que o outro lado concorda que foram feitas, vão ser cumpridas. Então, sabe, promessas impossíveis. Veja o acordo comercial com a China no primeiro governo Trump. O principal efeito disso foi impulsionar a indústria de soja brasileira ao nível em que está hoje. E sabe, os chineses não se sentiram confortáveis em depender dos Estados Unidos, dado nosso desempenho errático. Então acho que o Sr. Bessent, o secretário do Tesouro, é um aparatique muito leal. Acho que ele teria se saído muito bem sob Joseph Stalin, falando pela União Soviética. Lamento ver um líder americano dizer palavras tão questionáveis. O que me impressiona, embaixador, é que o governo Trump não demonstrou nenhuma capacidade de se comunicar com os europeus até agora. Não há nada ali. Eu não sei quem está conversando com os europeus, quem está se comunicando com os europeus. Mas até agora isso falhou completamente. Bem, o principal ponto de contato com os europeus tem sido o vice-presidente J.D. Vance, que basicamente os insultou e os afastou. Acho que o secretário de Estado Rubio também fez um esforço, mas tem sido unilateral. Ele dá lições aos europeus, ele não os escuta. Você não pode conduzir uma relação diplomática dessa forma com sucesso. E acho que estamos prestes a ver, estamos caminhando por uma situação em que as pessoas basicamente dizem que se dane os Estados Unidos. Vamos seguir em frente e fazer o que é do nosso interesse. E se os americanos forem contra, paciência. Eles vão nos prejudicar de qualquer jeito. Faça um acordo comercial com Donald Trump e no dia seguinte ele impõe mais sanções contra você. Donald Trump, and the next day, he puts more sanctions on you. Look at India, which Treasury Secretary Bessent. Olhe para a Índia, que a secretária do Tesouro Bessent condenou por seu relacionamento antigo e confiável com a Rússia. Isso não é novidade. Já acontece há décadas. O que é novo é uma ação punitiva dos Estados Unidos. E o resultado disso, como vimos, é uma intensificação da relação indiana com a Rússia. O conselheiro de Segurança Nacional da Índia indo a Moscou, uma ligação telefônica entre Narendra Modi e Vladimir Putin, uma visita de Vladimir Putin em breve à Índia, Narendra Modi indo a Xangai para se encontrar com Xi Jinping e outros na Organização de Cooperação de Xangai. E nenhuma capitulação por parte da Índia, do Brasil, de ninguém. E até mesmo o Japão começando a falar sobre como pode se desvincular da dependência dos Estados Unidos. Então isso é inepto, amador, estúpido e contraproducente. Amateurish, stupid, and counterproductive. Embaixador, não sei se o senhor ouviu isso. Netanyahu falando sobre apaziguamento. E o comportamento dele mostra que ele... Aqui está o que ele disse. Vou editar o vídeo. Deixe-me falar com você sobre apaziguamento. Então e agora. Antes da Segunda Guerra Mundial, os países ocidentais tentaram apaziguar Hitler. Ele disse, apenas me deem um pedaço da Tchecoslováquia e eu farei a paz com vocês. E eles se acovardaram e se curvaram. E cederam. E deram a Hitler um pedaço da Tchecoslováquia. E você sabe o que aconteceu depois. Hitler invadiu a Tchecoslováquia e então começou a pior guerra da história do mundo, a Segunda Guerra Mundial. Bem, e hoje o Ocidente está dizendo a Israel, apenas dê aos palestinos um pedaço de Israel e eles farão a paz com vocês. Não, eles não vão. Durante o último século foi oferecido a eles um Estado próprio. E eles recusaram porque o objetivo deles não é criar um Estado para si mesmos. É destruir o nosso Estado, o Estado judeu. Esse é o objetivo nacional deles. Então não vamos cometer suicídio nacional. Não vamos nos curvar a críticos estrangeiros que não têm coragem de enfrentar seus próprios inimigos, mas nos dão lições sobre como enfrentar os nossos. Não vamos recompensar o terror. E entre retorno, e o país vai estar livre, forte e resistente. Strong, eternal in our land. I would like to know exactly when Palestine was offered. Eu gostaria de saber exatamente quando os palestinos já receberam uma oferta de um Estado próprio. E não concordo com a análise dele sobre apaziguamento. Depende de quem você está apaziguando.
Hitler é uma coisa. Apaziguar Israel aceitando sua conquista das colinas de Golã ou sua ocupação de partes do Líbano e da Síria é um mau exemplo que o Sr. Netanyahu jamais citaria, de por que apaziguar o inimigo errado é errado. Mas um inimigo com objetivos limitados, com uma reivindicação razoável sobre certas coisas, pode receber concessões, o que não é apaziguamento, é um incentivo. E curiosamente, a defesa mais vigorosa do apaziguamento, assim chamado como ferramenta diplomática, foi feita por Winston Churchill, que diz que você deve apaziguar os outros quando está forte, não quando está fraco. Você deve aproveitar sua força para resolver problemas de longo prazo com concessões de curto prazo. Então eu acho que o Sr. Netanyahu é um propagandista, um brilhante propagandista, e ele está oferecendo uma interpretação típica do Acordo de Munique com Chamberlain, que tem algum mérito e está longe de ser uma análise completa do que aconteceu. Embaixador, o senhor acha que Donald Trump, se presumirmos, embora eu ache impossível presumir que ele vá conseguir fazer algo na Ucrânia, mas se presumirmos que ele faria algo positivo nessa direção, como isso influenciaria as coisas caso o resultado fosse positivo? O senhor mencionou que ele está de alguma forma desesperadamente buscando um prêmio Nobel da Paz e que está pedindo a outros presidentes e primeiros ministros que escrevam cartas sugerindo seu nome como candidato. Ele chegou a ligar para os noruegueses e pediu o prêmio. Não, quero dizer, isso é claro, absurdo. Mas as questões que a Ucrânia levanta são sobre paz e estabilidade na Europa. Elas dizem respeito a garantias da Rússia para a Ucrânia e para o resto da Europa, que sejam críveis ou não. Dizem respeito a garantias do resto da Europa para a Rússia, que sejam críveis ou não. Construir esse tipo de estrutura é como se põe fim à guerra na Ucrânia. E eu acho que, essencialmente, os russos ficariam satisfeitos com uma relação com a Ucrânia semelhante à que os Estados Unidos tinham com o Canadá antes do Sr. Trump decidir anexar o Canadá. Mas não acho que Vladimir Putin tenha qualquer intenção de anexar a Ucrânia. Ele quer a parte de língua russa, porque essa é a única maneira de ter confiança de que os falantes de russo terão proteção contra ultranacionalistas no oeste da Ucrânia. Mas vamos ver. É totalmente preciso que me alegre com essa de Anchorage e ideia de hobby. Eu tiver muito disso. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Well, thank you.